Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de outubro, quinta-feira. O verbete é de número 2820. Ele tem 7 páginas, 52 logias e 25 máximos. O título é Show Antiparapsíquico, a especialidade Parapatologia. Quem redigiu o verbete é o professor Douglas Pena. Professor Douglas é graduado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica, é mestre em Engenharia Mecânica e Aeronáutica, é natural do Rio de Janeiro, voluntário da Conscienciologia desde 2011 e docente da Conscienciologia desde 2012 e é tenepsista desde 2013. Então vamos à definição. O show antiparapsíquico é a ostentação do parapsiquismo e das energias conscienciais por parte da Consim, homem ou mulher, em performance anticientífica, anticosmoética, antissomática, espetaculosa, exibicionista, manipuladora ou fraudulenta, ocasionando desperdício de tempo e de energia, diminuição das parapercepções, obstrução do desenvolvimento parapsíquico, estagnação antievolutiva, interprisões grupo-kármicas e acumpliciamento com guias amauróticos e assediadores. Então, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do estrelismo, o holopensene competitivo, o holopensene pessoal da postura enigmática, o holopensene pessoal da santificação, o holopensene pessoal da sedução holochacral, o holopensene pessoal da imaturidade, o holopensene pessoal da acriticidade, o pensene carregado no 100. Agora aqui na fatologia, a inautenticidade, os truques de ilusionismo utilizados para compensar o parapsiquismo inexistente ou perdido, a vaidade acima da assistência, o egocentrismo, a baixa autoestima, a ausência de realizações pessoais, gerando a ausência de holomaturidade, a sede de poder, a permanência no porão consciencial, o jogo da religião, a idolatria, a terceirização das escolhas evolutivas, o resíduo mitológico, os desperdícios dos aportes evolutivos, a viragem do mega-assediador, a desestagnação do intermissivista, a autenticidade consciencial, as amizades raríssimas, a centrifugação do egão. Agora aqui na parafatologia. A espetacularização do parapsiquismo, a comemoração dos parahomicídios, frutos da utilização patológica das energias conscienciais, a manipulação consciencial através das energias como sendo motivo de orgulho, o abuso das energias conscienciais, a sedução holochacral, o vampirismo energético crasso sob a aparência da interassistência, a ausência de lucidez quanto à condição de ectoplasta gerando doenças crônicas, as lavagens paracerebrais, as curas exibicionistas, as danças indutoras de semipossessões, a supervalorização do bagulho energético, a labilidade parapsíquica, o descarte das inspirações do amparador extrafísico não identificado, o paramomento impactante demolindo a parapercepção binubilada e assistência aos antigos assediadores. Aqui a parafatologia tem mais de 20 linhas. E o detalhismo tem 18 máximos. Aqui na argumentologia, o item taxologia tem 2 tipos básicos, 2 itens, e depois na caracterologia tem 10 categorias-chave, 10 itens aqui explicando aqui os tipos também de show antiparapsíquico. Agora a frase enfática. Enquanto a autoimagem, a performance, a TACOM e a massagem do ego forem prioridades à consciência, será inviável a vivência da mega-fenomenologia sistemática de cunho interassistencial. Aqui a remissiologia,
nós destacamos 5 itens: abuso das energias conscienciais, antiparapsiquismo, bagulho autopensênico, distorção parapsíquica e interassedialidade. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, perde tempo vangloriando-se do parapsiquismo pessoal? Ainda supervaloriza os fenômenos densos em detrimento do parapsiquismo mental somático? Quais aplicações úteis faz do parapsiquismo em prol de outras consciências? Aqui a videografia específica tem uma fonte, a filmografia específica tem 2 fontes e a bibliografia específica tem uma fonte. Agora aqui a mega-análise feita pelo João Paulo. Fingimento, interprisão, mistificação, manipulação, espetacularização. Interassedialidade, inautenticidade, vaidade, estrelismo, ilusionismo. Egocentrismo, exibicionismo, antiparapsiquismo, anticosmoética, ritualística. Assediologia, autoenganologia, intencionologia, parapatologia e parafenomenologia. Então aqui, antes da gente passar aqui para as perguntas, a gente pede aí para o professor Douglas aí esclarecer por que motivou ele a escrever esse verbete, por que ele escreveu. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. O motivo principal do verbete foi, depois de uma oficina que eu fiz lá no IPC de São Paulo, oficina de mapeamentos pensênicos, ficou claro para mim o processo da vaidade e como que ele interrompia o desenvolvimento parapsíquico de alto nível. Então, para poder começar a mudar essa minha condição, eu mandei a proposta para poder escrever o verbete e desde então eu tenho pesquisado sobre o tema, para poder conseguir transitar de um estado para o outro. Então, já temos perguntas aqui dos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Douglas, na estrangeirismologia, página 48, primeiro item, poderia nos esclarecer mais sobre os red lights, coletando informações pessoais sobre as consins antes do espetáculo supostamente parapsíquico? Por que recebiam este nome? Os red lights são pessoas que são contratadas para poder adquirir informações das pessoas que vão a esses shows lá nos Estados Unidos, que foi onde eu pesquisei. E eles batem carteira, eles ouvem conversas, eles coletam informações de maneira indireta para depois repassar isso para a pessoa que está comandando o show para parecer que é uma característica parapsíquica. A origem do termo eu vou ficar devendo, mas é mencionado dentro do filme que está dentro da filmografia, o Red Lights. Agora, na fatologia, página 49, linhas 2 e 3. O que é a falsidade objetal? Falsidade objetal é um verbete, e ele trata de tudo aquilo que tem a falsidade com objetos, inautenticidade. E está dentro do verbete porque, muitas vezes, alguns objetos eles são ditos que executam uma determinada tarefa, quando, na verdade, é apenas uma forma de você induzir a consciência a entrar em um estado que predisponha ela a um determinado fenômeno. Por exemplo, eu vou dar uma moedinha para você e eu vou dizer que essa moeda vai te proteger energeticamente. Na verdade, isso não acontece. O que a gente sabe é que a própria dinamização das energias que propõe essa blindagem e a própria assistência através das energias. Mas a moeda ela funciona como um objeto falso que às vezes funciona de muleta parapsíquica. Agora, na parafatologia, mesma página, linhas 1 e 2. Como ocorre a comemoração dos para-homicídios? Quem faz estas comemorações? Boa pergunta. Geralmente, quem faz esse tipo de comemoração é quem ainda não tem uma ideia dos efeitos que a utilização nefasta das energias conscienciais provocam no ego-karma e no grupo-karma. Porque na vontade de demonstrar poder, na vontade de exibir que é possível realizar alguma coisa com determinada energia, algumas pessoas
utilizam a sua energia, o que eu vi foi em alguns rituais, algumas manipulações energéticas, para dessomar pessoas. E depois elas vinham felizes com o jornal, né, mostrando, olha só, dessomei fulano. Aí você fica meio que sem saber o que dizer na hora. Como se fosse um êxito, né? Como se fosse um êxito. Agora, nas linhas 6 e 7 da parafatologia, o que é este Qigong usado para lutas? Qigong é uma técnica energética de manipulação chinesa que simplesmente é a utilização das próprias energias para poder realizar atividades. Ele pode ser utilizado para cura e diversas outras funções. Só que quando ele é usado para lutas, você está tendo um desperdício da própria energia para algo que não vai gerar algo evolutivo. Por exemplo, se você usar a manifestação mais inútil que eu já vi do Qigong, foi quando pessoas elas pediam para as outras espancá-la para poder mostrar que através da manipulação das energias ela não ia sentir dor. Devido a isso, outras pessoas acabam tentando fazer a mesma situação e acabam se machucando, acabam tendo alguns danos ao próprio soma, algumas vezes irreversível. E na efeitologia, página 50, linha 5. O que é o efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger, ele foi proposto por 2 pesquisadores em 1999 e ele está tratando da pessoa que acha que sabe mais do que realmente conhece. Geralmente, isso está dentro do verbete achismo, e isso acontece muito quando você tem um parafenômeno que a pessoa ela não sabe a origem, não tem dados o suficiente para poder levantar uma teoria, uma hipótese do porquê aquilo está acontecendo, então ela arbitra uma determinada situação, uma determinada hipótese, simplesmente no achismo dela. Mesmo que ela esteja falando com uma pessoa que tenha um desenvolvimento parapsíquico superior ao dela. Por favor, expandir em parafatologia, 18ª linha. O descarte das inspirações do amparador extrafísico não identificado. Isso é algo muito sério, porque o que eu vi muitas vezes na consciência que ela tem ainda o traço de vaidade, que está ligado muito a esse ponto, que em alguns momentos ao longo da vida dela, ela recebe uma intuição, um estalo do amparador, para ela poder abrir os olhos para a condição na qual ela se encontra. E deixa claro, é aquele para-tapa, né? Então fica muito claro o processo para ela. Só que devido ainda aos processos de mecanismo de defesa do ego, ela não abre mão da situação e escolhe ficar naquela situação com os assediadores e com os guias cegos para poder evitar realizar uma reciclagem e uma assistência em maior nível. Ao verbetógrafo, na página 49, 6ª linha de baixo para cima, em fatologia, poderia explicar a desestagnação do intermissivista? Essa pergunta é de Madrid. Olha, muitos intermissivistas, eles ficam travados quando você começa a utilizar o parapsiquismo. Isso eu vi em diversos momentos, porque eles ainda têm aquele resquício místico, aquele resquício religioso, e fica utilizando o parapsiquismo para se mostrar para as pessoas, para poder se vangloriar junto aos seus colegas. E quando a pessoa ela percebe essa condição e começa a querer mudar, começa a fazer um movimento mais evolutivo, começa a voluntariar, começa a tentar ser docente, a escrever algo, ele começa a se desestagnar e entrar dentro de um ciclo evolutivo, saindo da condição patológica anterior. Oi, Douglas, tudo bom? Douglas, é o seguinte, na parafatologia, na 7ª linha, você coloca lá o vampirismo energético crasso sob a aparência de interassistência. Então, você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Posso sim. Boa pergunta, porque isso acontece bastante. Quando eu estava em São Paulo ainda, eu viajava muito para poder pesquisar esse tipo de fenômeno.
Então, eu acabava indo em alguns centros, em alguns locais onde eles trabalhavam energia para ver o que acontecia. E muitas das vezes o que eu percebia que a situação é que eles falavam: pessoal, muita atenção agora, muita calma, que nós vamos realizar uma assistência de altíssimo nível. Então, todas as pessoas acabavam realizando uma semipossessão maligna, se jogavam no chão, sentiam dores e gritavam, eram completamente vampirizados, ficando com dores, com resquícios durante mais de um dia para poder se recuperar, e ficava feliz com aquela situação. Porque quem comandava o trabalho no intrafísico dizia que eles estavam prestando assistência. Mas o que acontecia, na verdade, era um vampirismo. Por quê? Porque quando você está trabalhando com assistência, o assistente ele não pode ter essa defasagem muito grande, porque senão ele fica impossibilitado de conseguir realizar outras atividades. Sempre que você está trabalhando com amparo, a quantidade de energia que é utilizada é a necessária para aquela atividade. Muito bom. Eu posso fazer uma outra pergunta? Na sinergismologia, o primeiro item, que você coloca o sinergismo regressivo anticosmoética, falta de domínio energético. Boa pergunta. Isso tem a ver também com as outras manipulações que são citadas na parafatologia. Geralmente, quem não tem domínio energético, pensa que tem muito domínio energético. E ele tenta reafirmar o seu domínio energético através de manipulação pensênica, através de vampirização para deixar outras pessoas doentes, para poder desviar uma determinada pessoa de um caminho. Então, ele pensa que tem domínio, mas na verdade ele está associado com uma paragangue para poder conseguir realizar determinada atividade. Ah, tá. Então, o fato dela de não ter domínio energético é que leva à anticosmoética. Não chega a ser o fato de não ter domínio energético. É que, geralmente, os dois estão associados. Porque existem alguns casos de pessoas que têm o domínio energético e também têm a falta de cosmoética. Só que, quando você repara que a pessoa ela não tem o domínio energético e tem a anticosmoética envolvida no meio, a situação potencializa e abre brecha para um assediador ou para um guia amaurótico para chegar e elevar o ego daquela pessoa, massagear o ego, falar: olha só como é que você é bom, você vai conseguir fazer tal coisa com fulano. Aí usa as energias não só da consciência, mas também de outras consciências em volta para poder realizar uma determinada manipulação. E a consciência incauta, que não percebe a intencionalidade que tem por trás, fica envaidecida e pensa que tem domínio energético, quando na verdade está sendo uma pilha, uma bateria sem discernimento. Tá, eu estava pensando outra condição também, da pessoa que é anticosmoética, por exemplo, faz os shows antiparapsíquicos, e ela acaba tendo dificuldade de domínio energético. Também pode ser por aí. Também pode ser por aí, bem levantado. Tá bom. Porque quanto mais cosmoético você se torna, mais próximo você chega dos amparadores. E isso acaba facilitando o seu desenvolvimento parapsíquico. Certo, obrigada. Em fatologia, na primeira linha, na página 49, os truques do ilusionismo utilizados para compensar o parapsiquismo inexistente ou perdido. Você poderia explanar um pouquinho para nós? Sim. Por favor. Isso acontecia principalmente, tem mais registro disso no século XIX e no início do século XX, onde você percebeu uma consciência que ela tinha um domínio energético avançado, ela conseguia manipular multidões, ela tinha um poder de influência muito grande. Só que, devido à intencionalidade dela na utilização dessas energias, ela acabava por se
afastar tanto dos amparadores, que um dia chegou a ter, como ela começa a debilitar o próprio soma. Então, aquela potência que ela tinha para poder fazer materializações, para poder fazer fenômenos mais ostensivos, hollywoodianos, né, de ectoplasmia, aquilo acaba diminuindo com o tempo. Então, para poder não perder o status de parapsíquico, daquela pessoa que, nossa, ele é bom, ela acaba fazendo truques baratos de mágica mesmo, de coisa de colocar dentro da manga, de puxar objetos com fios, coisa assim, bem... quase isso, por aí. Agora tem outra pergunta aqui em pensenologia. O óleo pensene competitivo, aí depois você fala lá em... o prazer em o prazer em possuir... Não é esse aqui não. Prazer a em possuir. disputa de quem atende mais pessoas na sessão mediúnica. Essa é a conexão mesmo. Esse foi o objetivo. Por quê? Devido no show, tem duas variáveis que são muito importantes. A primeira delas é a vaidade. E a segunda que eu percebo é o belicismo na utilização das energias conscienciais. Então, o que eu via nas sessões que eu acabava frequentando? Que cada médium, ele queria atender o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque é como se fosse uma empresa, sabe? Então, quanto mais pessoas atendo, mais produtivo eu sou, mais evoluído eu sou. Então, não é uma associação um tanto desconexa, ela não tem muita lógica no que tá por trás. O amor incondicional nessas alturas já foi para Beleléu. Esquece isso, porque ela não está focada na assistência em si. Ela está focada, primeiro, no ego dela. Ela está, nossa, eu tenho que ser boa, eu tenho que aparecer. É a síndrome da santificação. E ela tem que aparecer, ela tem que ser melhor do que os outros. E como que eu faço isso? Competindo com os meus colegas. Então ele sempre se compara para ver se ele é melhor do que fulano, beltrano. Lamentável, né? Quando a pessoa está nessa condição, ela deixa de conseguir realizar uma assistência de alto nível. Porque a assistência de alto nível mesmo, ela começa quando você começa a ajudar a pessoa do metrô, que você nunca mais vai ver, o rapaz que está parado no sinal, ou a pessoa que chega na recepção do IPC, e que nem está conversando com você, mas você vai lá, doa energia, exterioriza, acopla com ela. É ali que você começa a fazer assistência de verdade. É quando você tira o show do processo. Tem outra pergunta ainda. Em efeitologia, o efeito das expectativas frustradas. Geralmente, quando você começa a desenvolver o parapsiquismo, uma coisa muito comum que eu ouvi relatar é que as pessoas já têm grandes expectativas. Vou começar a fazer EV, vou começar a fazer EV, então a minha cadeira aqui vai quebrar, no mínimo. Então ela tem altíssimas expectativas. Em 3 dias eu quero poder estar saindo do corpo e indo para Saturno. Então ela tem assim umas coisas muito sem lógica, não tem umas metas que elas não são execuíveis. E por quê? Porque ela tem aquela autoimagem distorcida. Ela acha que domina muito, acha que sabe do processo, então coloca umas metas que ela não vai conseguir executar. Quando ela não consegue executar, o que acontece? Reforça o ciclo da baixa autoestima. Nossa, não consigo mesmo, melhor nem tentar mais desenvolver isso. Por quê? Se eu for tentar desenvolver isso, isso vai acabar afetando a minha autoestima. Eu vou ver que eu não sou tão bom quanto eu pensava. Pega na vaidade. Então ela prefere continuar fazendo um showzinho com as pessoas ao redor dela, do que tentar colocar, não, eu não vou fazer em um final de semana e vou sair projetando. Algumas pessoas conseguem, outras não. Qual é o meu caso? No meu caso, eu vou ter que começar com 20 vezes por dia. Eu estava pensando que esse é o efeito da expectativa frustrada, é quando a gente vai num guru e o guru fala alguma coisa, aquilo lá não acontece. Eu estava pensando nesse título, porque eu fiquei frustrada uma vez, isso aí faz muito tempo. Eu fui numa guru perto da minha cidade, fui levar uma amiga.
porque pediu, que ela estava sem o carro e pediu para levá-la. Aí eu cheguei lá, a senhora não quer fazer também uma consulta? Eu fiquei tão sem graça, falei, vou entrar nessa, né? Aí ela me disse que eu ia vender a casa. Olha, eu nem estava pensando em vender casa na época. Sabia que a senhora vai vender a casa? Eu falei, quando? Que? Como? Eu nem estou pensando em vender no carnaval. Olha, passou até agora, isso aí está fazendo uns 10 anos. 10 carnavais. Quer dizer, não é expectativa frustrada que eu não estava esperando, mas eu estou imaginando quando uma pessoa vai e espera alguma coisa, né? A consulente espera alguma coisa e isso não acontece. Também pode ser uma expectativa frustrada também, né? Eu não tinha esperado esse ponto de vista, mas isso também acontece bastante, principalmente quando a pessoa ainda tem o loco externo. Quando você puxa a responsabilidade do desenvolvimento para si, você coloca todas essas opiniões de gurus, de guia, de amparador, de colega, como mais um dado. Olha, percebi tal coisa. Você anota. Anota e vai anotando ao longo do tempo e verifica algum padrão. Quando você desdramatiza o processo de eu tenho que ter um determinado objetivo, que eu tenho que ter um parapsiquismo, que eu tenho que ser uma boa pessoa, quando você tira as tintas e começa a analisar os parafenômenos de uma maneira mais sistematizada, você começa a quebrar esse processo. E aí você não tem mais essa necessidade de buscar um guru para poder obter uma informação, né? Verdade. Obrigada. Douglas, parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Na página 49, na parafatologia, linha 9, que você fala ali, ausência de lucidez quanto à condição de ectoplasma, gerando doenças crônicas. Você tem algum estudo, alguma coisa que você possa ampliar esse aspecto da ectoplasmia? Eu posso citar dentro da minha experiência, né? Que antes eu participava de um centro de Umbanda e eu ficava em uma condição que eu doava bastante energia lá no processo. E eu vi isso acontecer comigo e com outras pessoas. E como eu era né? Como eu tenho a condição de ectoplasma, mas na época eu não conhecia aquilo, eu acabava assimilando um determinado padrão de energia e não desassimilava. Então ficava com aquelas energias gravitantes e eu estava sempre doente. Só que qual que era a situação? Devido a algum caráter dogmático, ele associava esse sofrimento, essa doença a, nossa, olha, você está ajudando, você está sendo bom, olha como é que você é importante, está se purificando, também tem esse ponto. Então, associava isso, não, então está tudo certo. Eu estou aqui quase morrendo, mas está tudo certo. Então, a pessoa ela fica obnubilada devido ao processo dogmático. Mas, se a pessoa é ectoplasta, é importante ela aprender a desassimilar as energias. Tanto através do estado vibracional, da esterilização das energias ou outra técnica energética, como uma mobilização básica. Douglas, queria que você comentasse sobre a sessão Paradoxologia, que você justamente coloca essa importância da sutileza, né? Certo. O paradoxo de os fenômenos parapsíquicos mais marcantes serem os mais sutis. Para a consciência que ela é vaidosa, ela quer aparecer, ela precisa de uma prova física de que ela tem o parapsiquismo. A gente estava até conversando disso no almoço, né, de sessões de materialização, da pessoa que ela derruba a televisão, enfim, acontecem coisas que, nossa, esse cara é bom, ele manja, né? Mas isso é alguma coisa muito de bicho ainda, porque você repara que os parafenômenos que têm mais impacto evolutivo são aqueles que acabam redirecionando você para a realização da sua proexis. São aquelas ideias, são aquelas pequenas conversas, são inspirações que você tem de manhã para você executar algo que, na maior parte das vezes, não vai ter reconhecimento nenhum das pessoas à sua volta. Só vai estar entre você, o seu amparador e as consciências que você está assistindo,
se elas souberem. Então, quando você começa, por exemplo, a executar a TENEPS, você percebe essa diferença. Que na TENEPS não tem ninguém olhando. Então, você está dentro de um quarto ou de um escritório, de uma sala, onde você, junto com o seu amparador, você vai estar lá exteriorizando as energias para prestar assistência, diferente do que acontece em outros lugares que trabalham essas energias. Então, o que abre brecha lá? Eu já até conversei com pessoas desses locais e eles acabaram, não, pior que você tem razão. O que acontece? Como você tem essa questão do aparecer, de você se expor perante as outras pessoas, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que chegar lá e ter uma dança, e você tem que ter um grito, você tem que ter algum símbolo, você tem que ter alguma coisa que faça você encaixar. É o show, como você intitulou o verbete. É o show. Né? Só que quando você se desliga disso, que você abre espaço mental para ter essas inspirações mais avançadas. Agora, Douglas, na sua opinião, essa cultura do show antiparapsíquico, isso atrapalha muito o desenvolvimento do parapsiquismo mental somático? Porque eu penso que ainda é um ranço que nós, inclusive, aqui, nós iniciantes aí, nos estudos parapsíquicos, eu tenho a impressão, ainda percebo isso, sabe? Na prática, assim, a gente tem essa tendência a querer alguma coisa muito ostensiva, muito impactante, muito de efeitos muito evidentes. E, no entanto, o parapsiquismo que mais interessa para a gente, em termos de ideia, de intelectualidade, de conteúdo, mais conteúdo e menos forma, eu tenho a impressão que fica muito prejudicado em função disso. O que você pensa? Eu concordo, porque a pessoa, quando ela está nessa condição do antiparapsiquismo, do show, ela pensa que está fazendo uma assistência de alto nível. Por quê? Por causa do feedback das pessoas com as quais ela atua. Porque você vai e ajuda uma pessoa a uma pessoa. Então, você sendo uma pessoa que é bem intencionada, nem sempre as pessoas que estão fazendo o show antiparapsíquicas são mal intencionadas, você vai receber um feedback positivo. Nossa, obrigado, você me ajudou. Então, o que acontece? Ela pensa que ela está fazendo um negócio que é de alto nível. Só que, a partir do momento em que ela começa a ser mais atacadista, que ela começa a desenvolver o parapsiquismo de verdade. Eu vejo, isso que você falou, eu vejo isso claro na participação das dinâmicas. Eu observo muito como eu coloco a minha opinião da percepção do que está acontecendo ali e como que os epicons colocam a opinião. Eles vão muito na base da pergunta, de uma coisa mais de direcionar e ajudar a pessoa a pensar do que o meu caso, que ainda estou desenvolvendo parapsiquismo, de dizer o que eu vi para poder debater com as outras pessoas o que está acontecendo. Então é uma transição. Você sai dessa condição de querer aparecer, de fazer o show, para você comparar experiências, abrir a cara para você poder debater e poder ser criticado, poder estar errado na sua parapercepção, até um ponto em que eu vejo que você já vai fazer uma impactoterapia para uma pessoa específica, no meio de uma multidão, sem ninguém saber, só você e a pessoa. Douglas, queria fazer uma pergunta também, parabéns pelo verbete. Obrigado. Vou pegar até carona na pergunta da Dulce. De certa forma, tem a ver também com traço religioso isso aí, né? Sim. Agora, dos dois lados, né? Tanto de quem oferece o show, mas e também do lado de quem está lá para conferir. Isso. A necessidade é mútua, né? Isso. Tem até aqui dentro da coloquiologia. Onde é que está aqui? Onde está aqui? Tem dentro da coloquiologia uma frase que eu coloquei que é: diga com quem andas, que eu te direi quem és. Que geralmente as pessoas, quando elas estão nesses ambientes, elas acabam reclamando até: fulano é muito vaidoso, fulano quer aparecer. Mas ele não chega a se perguntar, né? Qual que é a minha relação com isso tudo? Por que eu estou dentro dessa condição? Por que eu estou inserido num ambiente onde todo mundo quer aparecer? Naquela época eu também não percebia isso. E isso é muito comum.
Nós temos mais perguntas aqui de teletertulianos. Ao verbetógrafo, em Codigologia, página 50, terceira linha, poderia explicar os códigos grupais de vitimizações coletivas? Sim. Isso tem muito a ver com o que a gente comentou aqui também, da pessoa que ela faz assistência e a assistência ela tem que ser sofrida. Então, quando você está falando da interassistência, ela é uma coisa que pode até dar uma defasagem energética temporária, mas ela não precisa ser doentia, ela não precisa ser deixar a consciência mal. Então, existem muitos grupos que supervalorizam essa questão do sofrimento, da beatificação. Caro verbetógrafo, entendo a importância do verbete e dele ser incluído como nosográfico. Por outro lado, o senhor não pensa que o show com os fenômenos parapsíquicos contribui para chamar a atenção das pessoas para a existência do extrafísico? E isso acaba sendo positivo por alertá-las sobre outras realidades? Boa pergunta. Existe uma diferença clara entre o show antiparapsíquico e a paratécnica didática. Quando você está trabalhando com uma consciência mais lúcida, ela pode usar das energias para poder te dar um impacto, para você jogar, por exemplo, uma quantidade maciça de energia na consciência para poder dar uma clareada no mental soma. E aquilo ali a pessoa já fica impactada, alguma coisa tem aqui. Então, essa condição eu vejo como algo mais positivo. E esse tipo de pergunta que ela teve, eu tive muito quando eu coloquei dentro lá da bibliografia, na videografia específica do America's Psychic Challenge, aonde tem um monte de pessoas que elas disputam sobre quem é o melhor parapsíquico. E ganham um prêmio em dinheiro quem conseguir fazer mais tarefas, mais... É tipo um jogo... Uma maratona, exatamente. Onde ganha quem acertar mais coisas. Chega a ser interessante, mas a pergunta não é se funciona ou não. A questão principal é, eu posso operar em um nível melhor? Eu posso operar em um nível mais lúcido? É isso que faz a diferença de você estar atuando dentro do show antiparapsíquico e você estar utilizando o parapsiquismo de maneira lúcida. E também, se essa questão do fenômeno ostensivo resolvesse o problema, já desde o século XIX, exatamente, o mundo não seria tão materialista, tá certo? Então, a gente sabe que não é por aí. Todo mundo aqui deve conhecer pessoas com bastante parapsiquismo, ou aquela pessoa que passou por um fenômeno até ostensivo e, às vezes, uma projeção lúcida, ou, enfim, algum fenômeno ostensivo mesmo, de efeito físico, e não adianta, a pessoa não se convence, ela sempre vai arrumar uma desculpa e alguma explicação fisicalista, materialista, para explicar aquele fenômeno, que é o que vem ocorrendo desde o século XIX, se não antes, né? Mas mais diretamente, não é? Então, acho que isso também vale pensar, porque tem esse mito também. Mas não tem que ser assim para as pessoas se abrirem para a multidimensionalidade. A gente sabe que não é por aí. Principalmente aqui quem pesquisa a Conscienciologia, né? Eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas isso eu vejo ainda como um ranço religioso. Que a pessoa agora não sou mais mística, agora eu sou parapsíquico. Então eu vou convencer todo mundo de que o parapsiquismo é a verdade. E não é por aí, sabe? A pessoa ela tem que se focar no que é o prioritário. Existem pessoas que estão atuando nisso. E se funcionasse, já teria dado certo. Porque aí também tem o caso dos milagres, né? Que tem 500 mil explicações, até tem o caso do fenômeno, mas também não resolve. Vira problema de religião, né? Fulano tem tais poderes e tal, santo tal, e cura isso e aquilo outro, também não resolve. E tira o foco da assistência e volta o foco para a personalidade, como ela tendo algum dom, alguma característica que a torna diferente das outras consciências. E não é por aí. Qualquer um pode desenvolver aquilo.
lembrei daquela questão do projetor deslumbrado e aquela síndrome de Messias, né? Sim. O projetor, ele quer salvar todo mundo, ele acha que todo mundo tem que ter projeção e fala em todo momento que ele puder, ele acaba se tornando uma pessoa assim, vamos dizer, sem autocrítica nenhuma, né? Que tem aqui no Projeciologia tem um capítulo específico, né, sobre o projetor deslumbrado, que parece ser aquela pessoa que no passado era mais religiosa, aí mudou, entrou às vezes na conscienciologia, começou a ter as suas projeções e passa a ter essa condição de querer falar o tempo todo sobre as suas experiências, né? Isso. E tem isso também, fundo Marseille. Mas o que costuma acontecer também nesse tipo de caso é um recesso projetivo. A pessoa ela toma um sossega-leão dos amparadores aí para poder ficar um pouquinho mais calma, para ver se ela consegue se desvencilhar desse traço. Deixa eu colocar uma questão sobre esse assunto. Eu vejo assim, é claro que o autoparapsiquismo é inalienável e depende de cada um e é o mais prioritário. Mas devido ao grau de materialismo da ciência clássica hoje em dia, ciência oficial, eu acho que é inevitável em algum momento o parapsiquismo ser estudado laboratorialmente, de alguma forma, e aí a fenomenologia vai estar em evidência naturalmente, né? Mas aí eu quero, vamos dizer, diferenciar disso que você está falando. A ideia do verbete é o show parapsíquico, mas no intuito, vamos dizer, de ludibriar, né? Agora, o fenômeno em si pode ser estudado de várias formas, e aí o efeito físico e tudo isso daí vai servir, sim, como comprovação, enfim. Sim, tanto é que hoje em dia já tem algumas décadas que o PJ tenta estudar o parapsiquismo de maneira mais científica. Só que acho que ainda está por vir os experimentos que vão auxiliar mais em te compreender como que isso acontece. De qualquer jeito, esse questionamento aqui da teletertuliana fica bem duvidoso. Ela está dizendo que seria positivo o show para chamar a atenção das outras realidades, né? A realidade extrafísica. Quer dizer, não é o show que vai chamar a atenção, né? A gente sabe que é a autopercepção dela que vai chamar a atenção, né? Que sempre tem uma desculpa. Acho que é bastante questionável isso aí, né? Então, caro verbetógrafo, no caso da antonimologia, no número 1, ilusionismo, prestidigitação, show de mágica, também em alguns casos não poderia ser sinonímia? O ilusionismo e a prestidigitação, ela é uma técnica utilizada por quem faz o show antiparapsíquico em alguns casos. Porém, o show não é esse. O show antiparapsíquico é quando a pessoa ela realmente possui a condição do parapsiquismo e do domínio energético e utiliza essas energias de uma maneira não bem intencionada ou de uma maneira que ela não lúcida. Então, ela acaba, com o tempo, entrando nessa condição do ilusionismo. Eu coloquei esse como primeiro item, porque quando eu conversava com as pessoas a respeito do verbete, a primeira coisa que eles sempre perguntavam, é mágica? Não, não é mágica, gente. É a utilização indevida das energias conscienciais. A gente pode dizer que, nesse quesito aí, seria, então, o traço principal do verbete é a vaidade. Perfeito. E essa questão de angariar seguidores e apoiadores, é nesse aspecto que está a anticosmoticidade do processo. Vamos dizer, isso mesmo. Se lá a questão do Fritz, Dr. Fritz e tudo mais, a gente estava falando ali, né, do caso, alguma ocorrência energética mais forte, algum simbolismo para a pessoa, isso pode gerar algum nível, alguma instância de assistência. Mas essa carência, essa necessidade de ter sempre uma multidão, sempre essa plateia, é aí que está o aspecto de alimentar a gurulatria, etc. Isso mesmo, perfeito. Se bem que aqui na taxologia ele coloca que tem a intencional e a involuntária. Quer dizer, essa involuntária ele não está muito lúcido, né, para o que está acontecendo, né, pelo que você explicou aqui, né? Sim, mas por trás muitas vezes tem esse traço também. Só que a pessoa ela simplesmente não tem essa consciência. Ela pensa que está fazendo uma assistência. Mas o que ajuda ela a sair desse processo é utilizar a verificação da intencionalidade. Por que eu estou fazendo isso? Quem que eu estou querendo ajudar? Qual que é o objetivo da minha atuação nesse ponto com essa consciência?
E se ela chegar a alguma resposta de ajudá-la, eu tenho que ajudar. Por, vamos dar um exemplo claro para poder facilitar. Digamos que eu tenho um amigo, que esse amigo, frequentemente, ele fica autoassediado. E aquilo me incomoda. Porque eu estou querendo escrever, estou querendo fazer as minhas coisas, e ele vem toda hora falar comigo e literalmente buzinar no meu ouvido. Aí, poxa, caramba, eu tenho que me livrar dessa pessoa. Então, o que eu vou fazer? Vou ajudá-lo, claro, né? Então, eu sou uma pessoa bem intencionada, e não é por aí. A minha intenção é, eu não aguento mais aquela pessoa, então eu vou ajudá-la para me ver livre dela. Só que isso é uma situação ainda muito egóica. Quando a pessoa transmite isso, não, eu vou ajudar o meu amigo, realmente porque eu gosto dele, porque eu quero vê-lo melhor, aí você está começando a sair da condição do show. Ao verbetógrafo, na estrangeirismologia, na 7ª linha, favor esclarecer sobre o item, o show trial entre assediadores e assediados nos trabalhos de desobsessão. Show trial é quando você tem duas pessoas num julgamento, né? E eles ficam fingindo tanto de um lado quanto de outro. E você tem muito disso dentro daquelas condições de vampirização energética geral com o pretexto de assistência, onde um assediador finge que está passando por uma determinada situação e o outro assediador que está acoplado na consciência que está ajudando, que está auxiliando no processo, entre aspas, eles fingem um processo de interassistência. Eu estou precisando de ajuda. Então nós vamos te ajudar. O que você precisa? Então fica num joguinho para poder manipular as consciências que estão envolvidas ali no processo. Você acha que o caso a consciência está consciente? Não. Geralmente ela não tem muita parapercepção nesse caso. Ela está bem intencionada, ela está querendo ajudar, só que devido à ausência de parapercepção, ela não consegue perceber o que está por trás dos panos. Ao professor Douglas, na megapensenologia, favor discorrer sobre o megapensene trivocabular, maxi assistência, ato silencioso. Enquanto você está numa condição mais taconista, quando você está focando pessoa a pessoa, você não consegue expandir a assistência para um maior número de consciências. Quando você começa a executar a TENEPS, quando você começa a escrever um livro, quando você escreve um artigo, e que aquilo ali vai atingir pessoas que você não tem ideia, você está começando a entrar dentro de um mecanismo de maxi-assistência como uma mini peça lúcida. E por mini peça, entenda que a mini peça faz pouco barulho. Então, quanto mais a pessoa ajuda, menos ela fala. É só você perceber, dentro de exemplos à volta, quais são aquelas pessoas mais assistenciais. Se você for parar para repensar e reparar e levantar os traços que são comuns a essas personalidades, é que elas chegam, puxam uma conversa com você, que às vezes está meio que fora de contexto, te ajudou, e as outras pessoas à sua volta nem perceberam. Então, quando você começa a dominar isso, é que você está entrando dentro da maxi-assistência. Posso? Douglas, oi. Na página 49, na fatologia, eu acho que é a 9ª linha, de cima para baixo, a terceirização das escolhas evolutivas. Qual a relação com o tema? Como a consciência ela é vaidosa, o lock dela, o lugar de controle dela está no externo. Ela precisa de uma aprovação de um terceiro, de alguém, de um grupo, ela precisa se inserir. E, devido a isso, ela acaba dando o sucesso das escolhas dela, dando para as outras pessoas as prioridades que ela vai dar para a vida dela e para o próprio parapsiquismo. Por exemplo, se for precisar de alguém em um determinado local para que fique limpando o chão, ela vai limpar esse chão. Se ela for reconhecida por isso, é isso que ela vai fazer. Se for reconhecida essa pessoa para que ela entre dentro de uma determinada local e realize uma semipossessão, que ela fique doente, ela vai fazer isso com um sorriso nos olhos, mesmo que aquilo não tenha nada a ver com a proexis dela.
Não que limpar o chão seja algo inútil, não que realizar uma semipossessão seja algo inútil. Interessante, entendi. E 2 linhas para cima, tem ali as disputas de quem atende mais pessoas na sessão mediúnica. Você já viu isso? Como que... Isso é bem comum. Que chocante isso. Isso é bem comum. Geralmente, quando você tem sessões de... Em alguns contextos religiosos, você percebe que as pessoas disputam para ver quem atende mais. Quem assiste mais. Porque a ideia é essa, é como se fosse linha de produção, né? Então, a ideia é, quanto mais pessoas atendo, mais evoluído eu sou. Aí eu posso me gabar perante meus amigos que eu sou bastante evoluído. E tem uma deturpação muito grande, porque a partir do momento que você faz isso, você acaba se afastando dos amparadores de alto nível. Teve um caso que eu percebi que isso foi muito claro. Eu via no começo que a pessoa era bem assistida e ela trabalhava bem low profile. Só que, em um determinado momento, ela começou a ser mais visada dentro da comunidade onde ela estava inserida. E aquilo a envaideceu, ela começou a mudar completamente os pensenes dela, a intencionalidade dela, e houve uma troca de um amparador por um assédio de função. Foi muito nítido isso. E tentei ficar lá um tempo, conversar, ajudar a pessoa a perceber isso, só que acabei não conseguindo ir. Sim. Pulei fora. E tem também, chega a ter também uma questão, por exemplo, da mesma forma que as pessoas disputam quem assiste mais, teria alguma coisa no sentido assim, quem faz mais shows, ou quem tem assistências mais, entre aspas, espetaculosas, seria mais evoluído nesse sentido? Tem uma coisa da pessoa que dança mais, quando você tem uma semipossessão e a pessoa ela chega, dá um mortal e cai dentro da roda, batendo no peito, gritando, aí, nossa, esse é bom. Então, tem essa visão deturpada também. Aí quando você vai em outros locais, tem uma pessoa só parada, deitada, e fazendo muito mais assistência do que a pessoa que faz o mortal, né? Interessante, obrigado. Então aqui, Alverbetógrafo. Na Codigologia, página 50, linha 4, de cima para baixo. Gentileza expor a respeito do código grupal religioso, orbitante em torno do líder vaidoso. Certo. O código grupal religioso, ele tem a ver muito com... É um verbete também. E ele tem muito a ver com você colocar em torno do líder a salvação, digamos assim. Então, tudo gira em torno do líder. Ele diz quem vai fazer o quê, ele orienta as energias, ele é o epicentro ali da situação. E você não pode fazer nada que vá contra esse líder. Se você questionar, se você chegar, olha, eu percebi outra coisa. Se você percebeu alguma coisa diferente, então você está errado. Porque quem é que mais entende do processo? O líder. Então, o próprio grupo acaba protegendo esse holopensene. É a gurulatria, né? Gurulatria. No fundo, é. Então, caro verbetógrafo, na Principiologia, linha 5, pode discorrer esclarecendo mais a respeito da soberba na análise do princípio de um menos doente ajudar o mais doente. Isso tem muito a ver com o processo da vaidade. Porque quando você está realizando uma assistência, geralmente no começo a pessoa vaidosa esquece que é uma interassistência. Ou seja, se você está ali servindo de instrumento, como uma mini peça para poder realizar uma determinada tares, você também aprende muito no processo. E quem é vaidoso pensa da seguinte forma: bom, eu sou superior, então eu vou ajudar quem é inferior. E muitas vezes não, digamos aí, na maioria absoluta dos casos que eu vejo, o que ocorre é uma assistência de ida e de volta. Nunca há algo que você não troque. Interassistência, né? É a interassistência. Alverbetógrafo, na primeira linha da Crescendologia, página 51, gentileza expandir a respeito do crescendo patológico, sede de poder, acompliciamento com assediadores, uso nefasto das energias conscienciais, aura intimidante, expansão exponencial das interprisões grupocármicas. Pode citar um exemplo? Posso.
Isso eu vi acontecer mais de uma vez dentro do meu círculo de amizades, e aconteceu até comigo durante um tempo, só que eu acabei pulando fora. Que a pessoa, ela tem uma necessidade de poder. Ela quer conseguir fazer uma diferença. Devido a uma ausência de maturidade, devido a uma falta de experiência. Então, ela começa a estudar. Começa a verificar como que eu posso obter poder. Então, ela, olha, eu acabei de descobrir que existe um ritual X, uma consciência, mas você fala na época, a entidade Y, que se você fizer tal desenho e chamar ela, você vai acabar obtendo mais energia para poder fazer tal coisa. E quando você entra nesse processo patológico, você vai acabando você acaba por realizar mais assimilações com um holopensene que ele é mais baratrosférico, e você começa a ter uma presença mais incomodante nas pessoas à sua volta. Você começa a incomodar quem está ao seu redor e você se sente bem com isso. Por quê? Você desejava poder. E nisso que você acaba fazendo isso, vendo as pessoas se afastarem, você associa. Então está dando certo. Então ele vai piorando e vai utilizando essa energia patológica para poder gerar mais interprisões, só poluindo a ficha evolutiva pessoal. Ao verbetógrafo, sobre a sindromologia, último item, por favor, o senhor pode dar alguma dica de que maneira podemos reconhecer se temos a síndrome de abstinência parafisiológica? A síndrome de abstinência parafisiológica, ela é um verbete, defendido, acho que se não me engano, pela verbetógrafa Adriana Chalita. E para você poder identificar se você tem a síndrome de abstinência parafisiológica, é só tentar identificar dentro do seu holopensene, dentro da sua esfera de atuação, quais são aqueles pontos que você sabe que não trazem nenhum ganho evolutivo para você, mas, entretanto, você insiste em mantê-los. Identificou? Agora, tente se afastar desse ambiente. Se você ainda é chamado, se você sente a necessidade daquele caráter de você ser vampirizado, de você ser manipulado, então você pode estar sofrendo a síndrome de abstinência parafisiológica. E para poder conseguir sair dela, algo que ajuda muito é ele trazer para o mental soma. É você trabalhar a sinalética, trabalhar as energias, realizando 20 vezes por dia, começar uma atividade que ela seja mais assistencial, começar a pensar nos outros. Então, quando você começa a se envolver com coisas que sejam mais evolutivas, você tem um maior gabarito para poder sair dessa condição. Mais detalhes é só ler no verbete, né, da professora Adriana Chalita, tem na enciclopédia. Agora, na parafatologia, sexta linha, de cima para baixo, poderia explicar o que é o Qigong usado para lutas? Já explicou, mas é bom falar de novo. O Qigong ele é uma técnica de manipulação chinesa que você pode utilizar ela para realizar diversas atividades. Cura, domínio de animais, você pode utilizar para limpar ambientes, você pode usar para o que for, porque a energia ela tem um caráter neutro. Só que, na luta, eles utilizam a energia para um caráter bélico, energia essa que podia estar sendo utilizada para outras atividades mais evolutivas. Só para citar um outro exemplo, algo que eu vi num vídeo na própria internet de alguém que dominava, que eu conhecia que dominava, você acabou postando um vídeo disso, que ela pedia para a outra pessoa dar um chute com violência nas suas genitálias, enquanto ele manipulava as energias. E a ideia era, olha só, como eu domino energia, não estou sentindo dor. O que é algo bem desnecessário, você não precisaria fazer isso. Em vez disso, você podia usar essa energia para poder gerar um campo mais propício às reciclagens das pessoas que estão à sua volta. Agora, na parafatologia, sexta linha, de baixo para cima, o pedágio do parapsiquismo. Poderia explanar exemplificando? Posso. Quando você chega num nível de interprisão muito elevado e você quer sair dessa interprisão,
você acaba tendo que pagar um certo pedágio muitas vezes. Então, para você sair da condição de mega assediador ou de um assediador intrafísico para algo mais positivo, você tem que acabar se desvencilhando das companhias com as quais você andava. E muitas vezes isso não as agrada, mas é uma questão de posicionamento pessoal. Quando eu quis sair de alguns contextos que eu estava envolvido, vamos botar aí que foi 1 ano e meio, mais ou menos, no meu caso, para poder conseguir e diminuir a influência nosográfica do ambiente que eu estava inserido, para poder começar a ter uma maior manifestação positiva. E o que acontecia nesse período? Objetos quebravam, carros, máquinas, muitos contrafluxos aconteciam, só que você persiste. Não, está acontecendo, beleza. Quem chegar, a gente assiste. Tem que ser sempre o viés da interassistência. Quando você começa a focar na interassistência e sai da autovitimização, por exemplo, estou saindo, então eu vou acabar pagando esse pedágio. Não, vou pagar mesmo, mas sair da condição de autovitimização para você ser um agente, um pivô interassistencial, você começa a ter uma melhor condição para sair desse nível. Agora, em fatologia, página 49, final da 4ª linha. Poderia comentar a ausência de realizações pessoais, gerando a ausência de holomaturidade? Sim. Se a gente for analisar ao longo da história, geralmente quem desenvolvia o parapsiquismo era meio que bancado por alguma outra consciência. Você pode ver as Pítias, você vê na parte dos celtas, você vê em toda a cultura, tem uma grande população que trabalha, e nessa população que trabalha para poder sustentar uma elite. E nessa elite também incluía o pessoal que desenvolvia o parapsiquismo na época com outros nomes, com outras denominações, menos objetivas. E essa marca, ao longo das eras, ela cria uma paragenética. E quando a pessoa chega aqui, ela acaba tendo um viés de não querer desenvolver muitas coisas. Ela simplesmente não consegue fazer as coisas acontecerem ao seu redor. Mesmo que, naquilo que ela coloca energia, saia. Então, o que acontece? Como no parapsiquismo ela tem uma facilidade maior, e nas outras áreas não, para poder resguardar a autoimagem e evitar alguma reciclagem mais forte, a consciência acaba optando por só desenvolver o parapsiquismo. Em vez de chegar, não, eu tenho que construir algo sim, porque eu estou aqui nessa dimensão, eu tenho que construir algo, mas ao mesmo tempo eu tenho que desenvolver o parapsiquismo, não é uma coisa separada. Dentro do estrangeirismo, poderia explicar o último item, o Star of the Show? E se você conhece um deles, não sei se esse é pago, o médium James Van Praagh, que tem inclusive um programa de televisão, você pode citar algum outro showman ou Star of the Show desse tipo? Na internet tem vários, eu não tenho uma lista aqui, mas isso aqui eu coloquei mais de caráter geral. Se você for, por exemplo, passar aqui em Foz, tem até propaganda disso, onde vem a grande geradora de milagres dos Estados Unidos para poder fazer curas aqui. Então, é sempre uma pessoa que ela vem para um determinado lugar para poder realizar atividade de parapsiquismo. Só que tem 2 vieses esse ponto. Um é o viés da manipulação mesmo, que a gente já abordou, mas também isso aqui tem muito a ver com a cultura dos Estados Unidos da América, que eu lembro que estava conversando com o professor Marco, de São Paulo, e ele acabou me esclarecendo sobre um ponto que a cultura de lá é diferente. Lá, se você não cobra por algo que tem a ver com o parapsiquismo, a pessoa pensa que ela não tem validade. Então, qualquer coisa que envolva isso tem que ser pago, independente da intencionalidade, porque senão nem chama atenção. Então, acaba sendo uma necessidade daquele local. Tá bom. Eu poderia
aí explicar no meio da efeitologia o efeito Dunning-Kruger, relacionado ao personagem aquele? Não. São dois psicólogos, e o efeito Dunning-Kruger está dentro do verbete achismo. E o que é esse efeito? Esse efeito é quando a pessoa ela sabe menos, mas ela acha que sabe muito. Então, é como se você tivesse com uma criança de 2º grau conversando com um doutor em física e a criança querendo inventar coisas para o doutor explicando algo que ela desconhece. Ela chuta, ela arbitra uma solução ideativa, totalmente imaginária. Aproveitando, poderia também explanar o segundo sinergismo, o patológico baixa lucidez ectoplasmia. Esse aí não soa mais como um antagonismo? Por que eu coloquei em sinergismo? Porque quando você mistura a condição da baixa lucidez com a ectoplasmia, você cria maiores danos para a consciência. Porque, sem saber, ela pode acabar gerando maiores interpretações para ela pode auxiliar na geração de processos patológicos, simplesmente pelo fato dela ser ectoplasta. Se ela tem simplesmente a baixa lucidez, tudo bem, sem problema. Ela não vai conseguir fazer tanto estrago se ela tem pouca energia, né? Agora, se você tem baixa lucidez e ectoplasmia, você tem a condição da ectoplastia, você pode ampliar as interprisões que são geradas. Por isso que ele está como sinergismo e não como antagonismo. Ok. Avançar aqui para perfiliologia, tá? Elencologia, masculinologia, você botou o Rasputin? Sim. Qual que é a figura das sombras? Qual que é a implicação para o tema? O Rasputin, ele era russo, e ele trabalhava muito com o parapsiquismo dentro daquele contexto. E ele manipulava as pessoas à volta dele, tanto em caráter sexual, para poder conseguir dominar algumas mulheres que existiam na região, quanto no próprio ponto de vista de manipulação de ideias. E ele acabou dessomando muito cedo, de uma forma bem trágica. Então, quando você utiliza o parapsiquismo para se envaidecer, para poder aumentar o seu ego, geralmente observa-se essas dessomas prematuras. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu estou vendo aqui na parafatologia, você fez um crescendo, uma transição, desde o parapsiquismo usado no contexto religioso até a Conscienciologia, né? O parapsiquismo mais mental somático. Eu gostaria que você falasse na parafatologia, por gentileza, finalzinho da primeira linha, a comemoração dos paromicídios, frutos da utilização patológica das energias conscienciais. Certo. Isso aqui tem 2 pontos, sendo que o mais grave foi um que eu vi lá em São Paulo, onde um sensitivo ele tinha sido pago para poder dessomar uma pessoa. E quando ele fez lá o trabalho de energia e a pessoa acabou dessomando, ele ficou feliz, trouxe a notícia de jornal e mostrou para as pessoas à volta, né? Como se fosse um ganho o que ele tinha feito, né? É a mesma coisa que se você for pegar estar feliz por, caramba, consegui acabar com a população do Paraguai, sabe? Tipo, eu consegui matar milhões de pessoas. E você ficar feliz com isso devido à sua capacidade de executar uma atividade. Isso, tem muita relação com o poder, com a anticosmoética. Isso, exato. Uhum. E o que eu vejo também é que, às vezes, você tem um holopensene perversor que acaba facilitando as consciências que entram em contato com ele de desfocarem um pouco da cosmoética. Da mesma forma que, se você entrar numa condição de atuar com uma pessoa que ela tem uma pensenidade
não tão sadia, se você Sim. ficar com ela muito tempo e não saber desassimilar, Sim. você acaba entrando no padrão Exato, dela. Exato. A mesma coisa nesses ambientes. Ah. Então você tem que estar lúcido, principalmente se você for ectoplasta. Tá ok. Obrigada. Agora aqui, na parafatologia, página 49, quarta linha, gostaria que comentasse a manipulação consciencial através das energias como sendo motivo de orgulho. Certo. Eu lembro que, quando eu era menor, teve um colega meu que me ensinou como vampirizar uma pessoa no ônibus. Foi muito engraçado. E ele jogava energia nas pessoas e falava, olha só, vou fazer isso com ela. Aí ele jogava energia na pessoa e a pessoa fazia exatamente o que ele estava fazendo. Ela se sentia incomodada, ela se sentia ruim e ele ficava feliz com isso. Então, além disso, você tem a sedução holochacral, que você utiliza as próprias energias para poder direcionar outras consciências. Porque você é uma pessoa que tem muita energia, tem a capacidade de fazer isso e você, infelizmente, usa para isso. Então, são duas condições que estão atreladas. Bom, pessoal, acabaram de ser lançados aqui 3 livros novos pela Editares. O primeiro deles é qualificação... Primeiro não, os 3 foram lançados ao mesmo tempo. Qualificação autoral, aprofundamentos na escrita conscienciológica, do professor Júlio Almeida. Não sei se aparece aqui. O outro é Diário de Autocura, da doença à saúde consciencial, da Bárbara Ceotto. Agora pegou bem. E o outro, da Ana Seno, Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais. Bom, os 3 livros já estão à venda no Shopcons, www.shopcons.com.br e também aqui na Livraria Epígrafe. Em breve nas livrarias dos centros educacionais do IPC. Douglas, na tecnologia, na página 50, quarta linha, você pode falar sobre a técnica da auto-inventariograma? Posso. O auto-inventariograma é uma técnica que você utiliza para verificar todas as atividades, todas as realizações suas nesta ressoma. E isso ajuda muito a consciência a conseguir discernir o que é o prioritário. Então, se você começa a comparar os aportes que você recebeu ao longo do tempo com a quantidade de produto que teve do que você realizou, você começa a se questionar se a utilização sua das energias está sendo bem utilizada ou não. Então, isso acaba promovendo condições para realizar mais reciclagens. Se não me engano, tem um verbete do professor Djalma, né? Sobre... Sim, é um verbete. É um verbete, né? Do Djalma Fonseca. Eu queria ressaltar, dentro da página 51, no final da página 51, em maniologia, 2 manias que fazem muita parte da pessoa que ela tem o show antiparapsíquico de caráter solo ou de caráter auto-vitimizador, que é a mania de atribuir todos os sucessos pessoais aos amparadores e a mania de considerar todos os infortúnios como sendo causados por assediadores. Isso é um ponto que acompanha muitas pessoas, que é um ranço religioso, e como ela não tem o lock dela ainda está muito no externo, ela acaba sempre... Aconteceu algo errado, ela se vitimiza, falando, não, aconteceu isso por causa dos assediadores, porque eu não tenho merecimento para ter um amparador. E ela nunca sai desse ciclo.
em vez de ela começar a realizar atividades que deem poder a ela, mas poder real, poder consciencial que vai ser benéfico para outras consciências. Douglas, na binomiologia, na antepenúltima linha, o binômio ectoplasmia pré-cognição dificultando a análise dos parafenômenos. Boa pergunta. Isso aconteceu muito comigo e depois eu acabei vendo que era uma condição bem comum, que quem tem muita energia, quem é ectoplasta, naturalmente consegue executar mais. Aonde ele coloca a pensenidade dele, aquilo se executa. Isso é fato. Só que, quando você tem uma condição de não lucidez do processo parapsíquico, você ainda está muito naquele princípio de pré-cognição, eu tive um sonho, eu tive uma percepção, você pode entrar dentro de uma síndrome da pré-derrota, principalmente se há uma percepção de caráter nosográfico, onde tal coisa vai acontecer, eu vou bater o carro, eu vou perder a bicicleta, eu vou ser assaltado na rua. Então você começa a focar, geralmente não é algo positivo, no começo, né? Quando a pessoa está com uma pensenidade mais nosográfica. Então, como ela é ectoplasta, ela com aquele pensene gravitante em torno dela, ela começa a exteriorizar aquilo, exteriorizar e se afinizar com as situações que ela pensa que vão acontecer. Então, ela não consegue saber realmente se aquilo é uma pré-cognição, que na verdade é uma percepção de um padrão passado, ou se aquilo ali foi ela que executou com as próprias energias. Entendi. Acaba misturando. Obrigada. Só queria... Alô? Queria comentar com você aqui na página sobre religião. Jogo de religiões, né? Certo. Eu tenho uma irmã que ela é evangélica. Ela sai da minha cidade e vai para São Paulo, anda 5 horas e chega lá, faz a doação de um dinheirinho até razoável. Eu pergunto, na altura do campeonato, eu não vou falar o nome do pastor, né, que é incoerência aqui, né? Na altura do campeonato, eu acho que ele acredita só no poder da manipulação dele. O que você pensa? Porque se ele fala em Jesus, que se Jesus faz isso, Jesus é o quê? O Jesus deu o poder, mas ele só pensa no dinheiro, na manipulação. Você acha que na altura do campeonato ele não acredita em nada, nem no Jesus dele, né? Eu falo com a minha irmã, que loucura, maninha, você fazer isso. Loucura, eu sei ir lá para o Valdo e gastar uma nota em curso, fazer isso, fazer aquilo. Então, eu tento levar na brincadeira com ela sobre isso, porque ela tem diabetes. Aí ela chegou de um culto e cheguei lá visitá-la. Maria Luísa, você não acredita, minha diabetes sarou. Eu falei, o quê? Ela falou, sarou minha diabetes, não tenho mais nada. Olha que é o poder de manipulação. Jogou todo o remédio fora, na outra semana estava tomando tudo de novo. Isso aí é manipulação das grandes, né? Se tratando de jogo de religião, acho. Cada caso é um caso, né? E a gente não tem que ficar pensando assim no que é o melhor e o ideal, mas no que é o mais adequado para cada consciência. Então, existem ainda muitas consciências que elas ainda precisam do contexto religioso, devido ao nível de pensenidade, às próprias características dela. Só que, em um determinado momento, existe um ponto de saturação da consciência, até que ela chega, peraí, e uma inconsistência aqui, outra inconsistência na sequência, outra inconsistência, mais uma inconsistência. Então, aquilo gera uma própria reflexão na consciência. Peraí, alguma coisa não está certa. E aquilo vai gerar um momento para ela poder tentar sair desse holopensene. Começar a sair, o começo do princípio do começo. Enquanto existir esse tipo de pessoa, também existem as outras que têm intencionalidade de manipular ou não. Mas, talvez, devido à falta de lucidez quanto aos efeitos na ficha evolutiva pessoal dessas atitudes, que as pessoas continuam manipulando. E acaba tendo um crescendo também, né? Que quando sai dessa condição e começa a realizar uma certa reciclagem,
ela ainda vai tentar. Da manipulação, ela vai para o convencimento, né? E depois de um tempo, ela acaba indo só para a informação, onde ela dá as informações, mostra a situação e deixa para a pessoa decidir. Isso você percebe muito na interação com o amparo, onde o amparo ele chega muitas vezes assim e simplesmente esclarece. A situação é essa. Isso e isso. O que você vai querer? É simplesmente orientar, olha, e deixar a pessoa escolher, deixar a pessoa fazer a própria decisão dela. Quando você começa a fazer isso, você começa a entrar mais no holopensene do amparador. Agora, se você quer ajudar a sua irmã, por que não tentar fazer coisas que ajudem ela a pensar? Porque a parte da criticidade ajuda muito na eliminação do contexto religioso. Isso ficou muito claro no livro do professor Marcelo da Luz, onde a religião termina. Existe aquele trocadilho, né? Que o problema da fé é um problema de cheiro, né? Uns têm fé de mais, outros fé de menos, né? Douglas, eu queria voltar só para a gente poder alinhar os princípios ali, na Principiologia, na página 50, você comentou, né, sobre a soberba na análise do princípio de os menos doentes ajudar o mais doente. Uhum. Só que eu vi assim na sua abordagem que você só falou dessa análise pela soberba, né? E esse princípio é um princípio real da conscienciologia, né? Não necessariamente pela soberba, mas pela realidade que acontece. Isso. Que a pessoa que tem mais condição, ela acaba ajudando o que tem menos condição. Eu queria que você falasse um pouco também dessa outra análise. É porque tudo está ligado com a intencionalidade da pessoa. É claro que quem pode mais vai ajudar quem pode menos, só que ele não vai fazer com um caráter de humilhação, um caráter de ostentação. Que geralmente quando você tem essa soberba, é como se você tivesse um milionário e uma pessoa com condições financeiras ruins. O milionário chega, pega o dinheiro e joga na cara da pessoa que não tem essa condição. Isso seria a soberba. Agora, se você ajuda a pessoa de outra forma, se você dá orientação financeira, você já está começando a pensar mais no outro e na melhor forma de prestar assistência para aquela pessoa. Por isso que você diminui o processo da soberba. Isso é semelhante de outro princípio que eu coloquei aqui, que é a interpretação imatura do princípio só põe em banca quem tem competência. Que por pensar que tem competência, a pessoa põe em banca. Mas aí acaba quebrando a cara. Acaba tendo várias rebarbas e vê que tem que mudar algo na postura. Na efeitologia você coloca ali, né, os efeitos nocivos da soberba do parapsiquismo, né? Sim. É mais ou menos com essa mesma ideia, né, que você colocou a análise, né? Sim. Quanto mais soberba a pessoa é, mais desconectado do amparo de função ela vai estar. Agora, Douglas, em neossinapsologia, na segunda linha, tem as neossinapses provenientes da observação atilada dos compassageiros evolutivos. Você podia comentar? Neossinapsologia... Qual é a página? Página 50, no final. Na segunda linha. As neossinapses provenientes da observação atilada dos compassageiros evolutivos. Que uma técnica boa, para quem tem a vaidade, só que está ainda naquele... não sei se eu tenho, talvez eu não tenha. Eu, vaidoso? Não. Então, se a pessoa ainda está nesse ponto de estar suspeitando do processo de vaidade, o que é interessante? Ela analisar quem anda com ela. Porque a partir do momento que ela tirou o foco dela, ela vai começar a ver qual o grupo evolutivo que está junto dela. Ela vê um traço em um, traço no outro, traço no outro. E ela, se eu estou dentro de um ambiente onde todos possuem esses traços, será que eu tenho isso também na minha pensenidade? Então você acaba gerando novas percepções sobre a própria realidade.
Oi. Em legislogia, você pode explicar o porquê de estar aqui, né, no contexto do show antiparapsíquico, a lei da inseparabilidade grupo kármica? Sim, porque mesmo que você saia desse contexto, cedo ou tarde você vai acabar prestando uma interassistência para o antigo grupo. Porque se você modifica, se você muda as suas prioridades, aquilo acaba tendo um impacto positivo na sua vida. E você pode servir de exemplo para as pessoas no grupo que você frequentava. Então, o que eu via acontecendo é que, geralmente, quem estava querendo sair daquele contexto e não sabia como, acabava procurando a pessoa que tinha um exemplarismo. Eu vi isso também com a professora Bárbara Maia, quando ela estava defendendo os verbetes dela, que essa condição também aconteceu com ela, onde ela se tornou referência dentro do grupo evolutivo dela. Na 49, fatologia, o segundo item, os truques de ilusionismo utilizados para compensar o parapsiquismo inexistente ou perdido. Você poderia comentar, por gentileza? Posso. Isso é uma coisa que eu falei um pouco mais cedo, mas geralmente, quando uma consciência ela acaba utilizando de maneira deturpada as energias, ela começa a desperdiçar as energias conscienciais, ela não consegue acoplar muito com o amparo de função, ela acopla com outro tipo de consciência que não leva em consideração a necessidade física, a necessidade biológica da pessoa. Então, ela acaba doando mais energia do que o necessário, ela acaba esterilizando muita energia e aquilo ali prejudica o soma. Eu já vi várias pessoas que são excelentes, têm muita energia, tem vários fenômenos com elas, só que ela acaba ficando doente, tem problema no fígado, problema no pâncreas, dá vários problemas no soma da consciência. Então, conforme ela envelhece, ela acaba perdendo a capacidade dela de doar energia. E para não perder a condição de centro das atenções, ela começa a fazer truques de ilusionismo para poder evitar isso. Então, tem exemplo de uma médium no começo do século XX, que ela tinha feito até um alçapão dentro do escritório dela, onde vinham objetos e caíam perto dela para fazer uma suposta sessão de materialização. É esse tipo de situação. Obrigada. Douglas, na página 51, na trinomiologia, o último trinômio ali, pseudo-superioridade, segredo, acepção de pessoas. Explica aí um pouquinho mais. Certo. Em ambientes sectários, quando você está falando de grupos místicos em particular, cada grupo místico ou religioso, ele considera-se, em muitos casos, como sendo superior ao outro. E para poder se resguardar, ele usa a desculpa de que ele não pode divulgar o conhecimento dele, porque os outros mortais, as outras pessoas não iam conseguir absorver. Só que, conforme você começa a olhar e ter uma visão mais isenta, quando você não tem um certo partidarismo, você não escolhe um desses grupos como você não se identificando, você compara os diversos sistemas. E o que você percebe? Que devido à ausência de comunicação entre eles não percebem que eles estão dentro de um sistema dogmático. E muitas coisas que acontecem, às vezes, eles tentam encaixar nesse sistema dogmático para poder explicar a realidade. Em vez de adotar, por exemplo, o princípio da descrença, e, olha, aconteceu algo que o que eu sei hoje não explica. Então, eu vou tentar desenvolver uma teoria que explique isso. E a acepção de pessoas? A parte da acepção de pessoas é que eles acabam tentando se isolar das outras pessoas que existem. Por exemplo, se nós somos um grupo que está preocupado com evolução, se está preocupado com autoconhecimento, se está preocupado com evolução, eu não vou me envolver com um pedreiro, com uma pessoa que bebe, com uma pessoa que dança.
Então tem um certo ranço nisso daí. Então você acaba perdendo oportunidade de interassistência devido a essa vaidade de se achar superior, de ser sectário. A suposta inferioridade do outro. É a suposta inferioridade. Você, como você é vaidoso, você se acha superior e logo o outro é inferior, porque você está sempre com o Locke no externo. Quando eu li aqui pseudo-superioridade, eu tinha entendido outra coisa, me ocorreu outra coisa, assim, a questão de que quem olha de fora um show desses, né, que você está falando tanto, os olhos mais desavisados poderiam achar que aquilo é superioridade. Eu achei que era a isso que tu estava te referindo, mas na verdade não é. Né? É porque não tem uma condição de superioridade em si. Só que a pessoa ela pensa que ela é superior. Então, quando você percebe que você está logo ali, está muito próximo daquela consciência que você está ajudando, né? Que está tendo uma interassistência, quando você tem essa noção, você desce do pedestal. Você tem uma autoimagem menos distorcida e começa a conseguir entender o processo que você está passando. Tá, joia, obrigado. Nessa questão do secretismo, tem o problema do ungido, né? O mito do ungido. Sim. E mantém, teoricamente, o subnível, porque o eleito se baseia justamente no subnível. Então, ele alimenta isso daí. Isso é muito o processo místico, né? De que tem uma pessoa que traz a verdade, que traz o sistema, que traz o dogma, e das outras pessoas que vão entender, compreender e aplicar. Você não precisa criticar. Na verdade, a análise crítica, ela não é muito incentivada. Você simplesmente para no nível da aplicação. E se você está trabalhando com um desenvolvimento mais amplo da consciência e do raciocínio, você acaba perdendo isso e gerando mais prosélitos mesmo. Porque a ideia de um prosélito é que ele seja um soldado. Ele tem que ser bom executor. Agora, esse sistema que você está se referindo é um sistema assim bem automimético mesmo, né? Porque num grupo todas as pessoas têm capacidade. O que vai depender é do esforço de cada pessoa no sentido de conseguir as suas autossuperações. Isso mesmo. Então, quando a pessoa investe na autossuperação, ela se predispõe a aprender, ela se predispõe a compartilhar. Então, eu vejo que isso daí é uma coisa assim bem interessante. E quando ela coloca as ideias dela à prova, ela começa a perceber se tem alguma distorção cognitiva. Sim. E isso ajuda muito no autoconhecimento. Exato, enriquece todo mundo, né? Douglas, por favor, na página 48, em Estrangeirismologia, eu gostaria que você falasse na quinta linha, por favor, o no-show do intermissivista junto ao grupo evolutivo e o show-off da parafenomenologia com a intenção de arrumar prosélitos. Essa é a diferença entre os dois. A diferença entre os dois? Ok. Eles estão muito conectados. Porque devido à utilização da parafenomenologia só para arrumar prosélitos, o intermissivista ele acaba entrando numa automimese. E isso impede ele de se aproximar do seu grupo evolutivo, que ele acordou quando ele estava lá no curso intermissivo. Então, isso acaba gerando um retomador de tarefa, acaba gerando uma pessoa que chega tarde no grupo, mas quando ela acaba chegando no grupo, é como se você já conhecesse a pessoa há muito tempo. Então, tem aquele senso de afinidade, tem aquela peça que ela se encaixa dentro do grupo, só que ela chegou tarde. Há anos atrás, as pessoas precisavam do trabalho daquela consciência, mas devido a ela estar obnubilada, ela não conseguiu chegar. Então, cabe muito o intermissivista mais lúcido ajudar quem ele consegue identificar como um passageiro evolutivo a conseguir chegar mais próximo de seu proexo. Tá. E aqui, só para clarear, o que você chama de show-off? Show-off que é o show-off da Paraná? Você utilizar você simplesmente querer aparecer devido aos parafenômenos. Que tem aqui o show-off da parafenomenologia e tem um outro que é semelhante, que é o...
Aqui, não, onde é que está? Tem o One Man Show, não sei se é a mesma coisa. Qual? O One Man Show. O One Man Show, isso. Está com 520. O show-off tem muito a ver com a intencionalidade. A intencionalidade no show-off é da pessoa que ela está querendo aparecer. Ela é orgulhosa e está querendo se mostrar mais do que ela realmente é. Então, ela não bota uma utilidade para o parapsiquismo, ela simplesmente quer causar um impacto e ver a cara de assombro das pessoas. Certo. Já o One Man Show é aquela pessoa que ela tem a síndrome da santificação, ou a síndrome de Jesus Cristo, que ela acredita que ela tem poderes especiais e uma missão no mundo, que é o quê? Ajudar todos a conseguirem entender que a crença sectária dela é a que vai levar à evolução da humanidade. E o diferencial disso para o no-show do intermissivista é que exatamente o que você acabou de falar, a questão do resgate com a intenção do resgate. Né? Isso. Quando você ainda está nessas outras duas condições que eu acabei de citar, você não consegue chegar junto ao seu grupo evolutivo para realizar a maxi-proexis grupal, porque você ainda está atuando muito como uma maxi-peça, em vez de ser uma mini-peça do maxi-mecanismo. Joia, obrigada. Na masculinologia, você poderia ampliar aí alguma coisa sobre o Alexander Crauel, que eu só sei que ele esteve envolvido lá em Portugal com o Fernando Pessoa, questão de magia e coisa. Pode dizer alguma coisa mais sobre esse místico inglês? Uma das coisas que eu mais admiro no Crowley é a sistematicidade dele. Ele experimentava bastante. Ele experimentador nato. Ele buscava experimentar de tudo. Só que acabava experimentando qualquer coisa. Mas uma coisa que era interessante é que ele anotava tudo. Ele anotava tudo que ele vivenciava, ele categorizava tudo que ele lia. Então ele comparava diversas religiões, diversos sistemas, ele pesquisava o parapsiquismo dele. Entretanto, uma das coisas que, na minha visão, ao ler algumas biografias dele, que impediu ele de ir para um próximo nível foi o apego à vaidade e ao poder pessoal, que acabava gerando uma condição de show. Como assim? A necessidade de ter iniciações, a necessidade de se mostrar mais poderoso que outras pessoas, a necessidade de também, que é um traço comum em quem apresenta essa condição do show, de manipular as pessoas com um cunho mais sexual. Então, se ele conseguisse soltar dessa condição, ele não teria na minha visão, não teria tido essa vida atribulada que ele teve, principalmente mais para o final da vida. Embora ele tenha produzido muita coisa. Inclusive, sobre a morte dele, há um mistério também, né? Diz que morreu ou não morreu, e depois, no fim... Ele simulou a própria morte junto com o Fernando Pessoa. Ele fingiu que morreu e depois reapareceu num outro evento na Inglaterra. Mas isso fazia parte da personalidade do Crowley. Ele gostava de causar impacto nas pessoas. Agora aqui, poderia ampliar a sua frase enfática e sua experiência? Como foi a sua obtenção de lucidez quanto ao processo? Posso. A frase enfática é: enquanto a autoimagem, a performance, a TACOM e a massagem do ego forem prioridades à consciência, será inviável a vivência da megafenomenologia sistemática de cunho interassistencial. Teve um dia que eu estava você pediu a experiência, então vou contar, né? Talvez ajude. Que um dia, quando eu estava dentro da sessão lá do contexto religioso que eu participava, eu percebi que o dia estava um pouco diferente. Eu estava sentindo as energias mais leves, mais mobilizadas, mais expandidas. Então eu fiquei um pouco atento ao que ia acontecer naquele dia. E no dia em que eu fui ao local, o meu parapsiquismo estava muito aberto. Então eu consegui perceber os processos de assédio, eu consegui perceber toda a inutilidade daquilo que eu estava fazendo no local. Da necessidade de convencer, da necessidade de angariar as pessoas, da necessidade de impor o meu ponto de vista sobre elas.
E isso foi o estopim para sair de lá. Mas só muito tempo depois que, através da análise sistemática dos parafenômenos, na construção da minha planilha de sinalética parapsíquica pessoal, que eu comecei a ver que os fenômenos que eu menos valorizava na hora da escrita, porque eles eram um pouco espalhafatosos, foram os que mais me ajudaram a realizar reciclagens que contribuíram a alguma coisa para o grupo. Então, sair primeiro da condição do egão, para depois poder vivenciar essa condição mais fraternal, mais avançada, de um parapsiquismo que não é tão impactante. Douglas, você pode falar um pouco mais sobre o último crescendo, por favor? Posso. Deixa eu abrir aqui. O crescendo consciex assediadora, guia extrafísico amaurótico, paraconvalescente e amparador extrafísico. Algumas consciências, elas acabam passando por esse ciclo naturalmente, porque num momento ela era assediadora de um determinado grupo, só que ela tinha uma intencionalidade nosográfica. Após algumas reciclagens, após uma modificação do padrão pensênico, ela começou a querer modificar, ela começou a querer fazer algo de bom. E nisso, ela acabou passando para o próximo estágio, que seria um guia extrafísico amaurótico. Porque mesmo com uma intencionalidade que ela pensava ser positiva, ela ainda estava manipulando, ainda estava deturpando o contexto, fazendo estupro evolutivo. Quando ela percebe essa condição de que ela está mais atrapalhando do que ajudando, ela entra numa possibilidade de se tornar um paraconvalescente. Ela para um pouco o que ela está fazendo, ela fica numa situação como se fosse um stand-by, ela fica num momento que ela pensa mais a respeito dela mesma, como mais um assistido, e, na sequência, ela pode voltar como um amparador extrafísico, começando a atuar num nível melhor. Mas isso sempre é da intencionalidade e, principalmente, da vontade daquela consciência de querer angariar outros níveis evolutivos. Era mais ou menos isso? Era. E continuando, você vê esse processo, assim, além dessa última etapa ser um amparador extrafísico, como um processo que a gente pode já tomar lucidez numa vida só, assim, e talvez conseguir deixar de ser, talvez nem tão assediador, mas às vezes alguma coisa que a gente estava fazendo num grupo, a gente conseguir tomar lucidez para conseguir amparar aquele grupo já intrafisicamente. Com certeza. Tanto é que tem o princípio do menos doente ajudar o mais doente. Não é porque nós não temos um grau de lucidez muito elevado que nós não conseguimos realizar alguma coisa. Então, um mínimo de lucidez que nós adquirimos, nós já conseguimos ajudar, mas não a nível de um amparador extrafísico. Agora, quando a pessoa ela assume lucidamente a condição de pivô dentro do seu grupo evolutivo, não, eu vou bancar, eu vou ajudar, eu vou ser o centro aqui desse processo de reciclagem grupal, quando ela assume essa postura que facilita a transição dela, mesmo da condição assediadora, para uma condição de amparador. Alguns podem conseguir mais rápido, em 3 anos, outros em 10, mas a possibilidade está sempre aberta. Basta a consciência ela priorizar e fazer a autopesquisa. Legal, obrigado. Então, nós agradecemos aí ao professor Douglas, esperamos os próximos verbetes, né? Agradecemos aí a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, e passamos para os comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 25 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 21 online. Temos recados da Neida sobre imersão em ectoplasmia,
a Cíntia sobre amparadores do campus e o Douglas sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária. Boa tarde a todos. A Ectolab, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano ou teletertuliano, a participar do curso Imersão em Ectoplasmia, que será realizado a partir de amanhã, 25, 26 e 27 de outubro, aqui no campus do CAEC. Então, para quem ainda não fez a sua inscrição, restam pouquíssimas vagas, ainda há tempo. Esse é um curso de 30 horas, que envolve uma equipe de 15 professores, coordenados pelo professor Epicom Hernandes Leite, e vamos trabalhar praticamente com ectoplasmia, aliado à prática bioenergética. Haverá uma participação na dinâmica interassistencial de paracirurgia, haverá também a avaliação de bioimpedância com o professor Ismael e a professora Joana, haverá oficina de criticidade de mental somatologia, haverá aplicação de auriculoterapia, atividade ao ar livre para contato com fitoectoplasmia, campo bioenergético interassistencial e também debates para dirimir dúvidas. Então, para as pessoas que já se inscreveram, lembramos que o curso inicia amanhã às 9 da manhã no auditório do CAEC. As demais informações referentes às atividades que serão desenvolvidas serão repassadas neste horário na parte da manhã. Para quem ainda não se inscreveu, mais um aviso, né? Participe. A próxima edição só no próximo ano. Para maiores informações, telefone 3525-2652. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. O IPC convida vocês a conhecerem o programa Amparadores do Campus, que é um programa para captação de recursos financeiros, objetivando impulsionar as atividades interassistenciais do campus do IPC. E o primeiro projeto que está sendo financiado pelo programa é o Gesconário, que tem o objetivo de fazer a GESCOM. Então, não é uma biblioteca, é um gesconário. Você terá um ambiente propício para fazer a sua GESCOM, Mega GESCOM. E fica lá no campus Saquarema, no Rio de Janeiro. Para quem quer se tornar um amparador do campus, existem algumas vantagens. Uma delas é a gratuidade na realização de laboratórios de autopesquisas do IPC lá no campus Saquarema. Existem mais outras vantagens também. Para quem tiver interesse, podem procurar o CEA mais próximo de você pelo site do IPC, www.iipc.org. Ok? Então, estão todos convidados a se tornar um amparador do campus. Obrigada. Boa tarde. A Reconsciência e a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu convida vocês para participarem do encontro pré-segundo Fórum de Responsabilidade Planetária, onde nós iremos discutir todas as atividades e funções para poder transformar tanto Foz do Iguaçu quanto o mundo em uma comunidade mais sustentável, utilizando tecnologias verdes, utilizando novas formas de consumo. E isso será realizado no dia 26 de outubro, neste sábado. E quem quiser mais informações pode entrar em contato através do e-mail da Reconsciência, que é reconsciência@gmail.com, e se escreve Reconscientia, ou através do telefone 45 9993 2000. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete Apego Inseguro. A especialidade é psicossomatologia, de autoria da professora Lilian Zolé. Obrigado pela sua presença e até amanhã.